Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Desejo a todos nós um dia de muita paz e de muita saúde também. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative as notificações e participe conosco das reflexões a cada sábado. Gente, o nosso estudo é interessantíssimo e chama a atenção de praticamente toda a humanidade. Porque todos nós sabemos que ninguém fica aqui para sempre na vida material. Que um dia, mais adiante ou mais brevemente, nós retornaremos à casa do Pai, à pátria espiritual. A grande questão que intriga muita gente é: o que acontecerá quando eu deixar a matéria? Eu vou continuar vivo? Se sim, como estarei no plano espiritual? Eu vou estar com outras pessoas? Qual a condição que eu vou me encontrar? O Livro dos Médiuns diz assim: o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a menor ou maior facilidade do desligamento quando do desencarne. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego do espírito à matéria. Então, a nossa condição moral vai dizer diretamente da nossa condição no mundo espiritual. Se nós vamos estar na condição de um espírito ainda infeliz, sofredor, se nós vamos estar na condição mediana no mundo espiritual, ou se estaremos dando o nosso depoimento como espíritos já felizes diante de Deus. Bom, no sábado passado nós trouxemos o depoimento de um espírito feliz. Ele narrando para nós a sua condição no mundo espiritual, a alegria e a gratidão com a bondade de Deus. Hoje nós vamos trazer um depoimento do livro Céu e Inferno, que é a quarta obra básica do Espiritismo, e que traz esses depoimentos, a condição de cada espírito na voz dos próprios espíritos. Hoje nós vamos trazer então o depoimento, um caso muito emblemático de um homem chamado Joseph Bré, que se coloca na condição de um espírito mediano. Então ele não está completamente feliz, mas é um espírito na condição mediana e que era considerado aqui na matéria, enquanto estava encarnado, um homem bom, um homem honesto e cumpridor dos seus deveres perante a visão humana. Mas nós vamos ver que esse depoimento é muito interessante. Ele desencarna em 1840. E mais adiante, numa reunião mediúnica, ele foi evocado pela sua neta. E ela diz assim: caro avô, o senhor pode dizer como está entre os espíritos e dar alguns pormenores que sejam instrutivos para o nosso progresso? Então a neta, evocando o seu avô e pedindo justamente aquilo que interessa a todos nós: qual a condição dele no mundo espiritual? E Joseph Bré responde à sua neta: tudo o que você quiser, minha querida. Sofro aqui as consequências de minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Considera as circunstâncias em que as coisas acontecem. Sofro não como você poderia entender, mas pelo arrependimento de não ter empregado bem meu tempo na Terra. Gente, nós já tratamos aqui no canal e já dissemos claramente: os espíritos dizem que a maior dor moral que os alcança no mundo espiritual é justamente a sensação do tempo perdido. E olha que Joseph Bré, volto a dizer, era considerado um homem íntegro, cumpridor aqui de seus deveres, mas nessa primeira colocação de Joseph Bré, ele já diz: perdi muito tempo. Poderia ter feito muito mais, porque essa consciência a gente toma normalmente quando chega no mundo espiritual
que revisa a nossa última existência e pensa assim, que poderia ter feito mais, não é? Agora, outra coisa que está interessante já nessas suas colocações e que nos serve de um ensinamento muito importante é que na bondade de Deus, Ele considera os agravantes e os atenuantes. Ou como ele disse, Deus em sua bondade considera as circunstâncias em que cada coisa acontece na nossa existência. Mas vamos adiante. Aí a neta fica assim sem entender e diz: meu avô, como o senhor não empregou bem seu tempo? O senhor sempre viveu como um homem honesto. E aí Joseph Bré diz o seguinte: sim, honesto do ponto de vista dos homens. Você quer se instruir, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Querida neta, tentarei fazê-la sentir a diferença. Entre vocês, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis de seu país. Um respeito muitas vezes variável. Para muitos, quando não fazem mal ao próximo, tornando-lhe ostensivamente um bem, mas frequentemente se torna sem escrúpulo sua honra, sua felicidade, desde que o Código Penal ou a opinião pública não possam atingir o culpado hipócrita. Muitas vezes causam-se males aqui no mundo material, mas que a lei humana sequer enxerga. Mas a consciência não se apaga, não é? Quando se pôde gravar na pedra do túmulo as ladainhas das virtudes que enaltecemos, se pensa ter pago a dívida com a humanidade. Grande erro, não é suficiente. Para ser honesto diante de Deus, ter respeitado as leis dos homens, antes é preciso não ter transgredido as leis divinas. Então, gente, já fica um grande esclarecimento, não é? E aí ele diz assim: o homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado por um zelo sem limites, é ativo na vida, ativo para completar a tarefa material que lhe foi imposta, deve então ensinar a seus irmãos o amor pelo trabalho. Deve ser ativo em boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor ao qual o mestre pedirá contas um dia, sobre como empregou seu tempo, ativo, sem limites, porque deve pregar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem de bem diante de Deus deve evitar palavras mordazes, maldade escondida entre flores, que destrói as reputações e frequentemente mata o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve sempre ter o coração fechado à menor semente de orgulho, de inveja e de ambição. Já até esse ponto, gente, veja a importância do que diz Joseph Bré. É importante que sejamos ativos na vida, como ele falou, para cumprirmos honestamente e retamente as nossas obrigações materiais, e ele segue então falando também sermos ativos nas obrigações morais, matando qualquer semente, gente, do orgulho, que juntamente com o egoísmo são os geradores de todas as mazelas morais que impedem o nosso progresso e o nosso esclarecimento. Seguindo, deve o homem honesto diante de Deus ser paciente e doce com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração, sem esforço,
e, sobretudo, sem ostentação. A qualquer pessoa que o tenha ofendido, deve amar seu Criador e todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão sucinto e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis, minha querida filha, quase tudo o que se deve ser o homem honesto diante de Deus. Bem, eu fiz tudo isso? Veja o questionamento de Joseph Bré no mundo espiritual, tratando diretamente pela mediunidade abençoada com a sua neta. Minha neta, eu fiz tudo isso? Não. Faltei com muitas dessas condições, confesso sem ficar vermelho. Não tive a atividade que deveria. O esquecimento do Senhor me levou a outros esquecimentos que, embora não estejam sujeitos às leis humanas, são considerados como prevaricação diante da lei de Deus. Então veja a clareza, não é? O entendimento de consciência desse espírito. Ele começou em muitos momentos de sua jornada esquecendo de Deus, esquecendo daqueles preceitos, não é, que estão escritos em nossa própria consciência. E aí, como ele diz, o esquecimento do Senhor me levou a outros esquecimentos da lei de Deus. Quando compreendi isso, sofri muito. Eis porque hoje espero com consoladora esperança na bondade de Deus que vê meu arrependimento. Querida filha, diga e repita a todos os que têm a consciência pesada que reparem suas faltas com boas obras e a misericórdia divina se voltará para eles. Seus olhos paternais levarão em conta as expiações e a sua mão possante apagará vossas faltas. Gente, esse é o depoimento que eu trouxe de Joseph Bré, espírito em condição mediana. Então, mesmo tendo uma vida boa aqui na matéria, do ponto de vista moral, sendo honesto diante dos homens, cumprindo as leis do seu país, tendo uma boa tratativa com as pessoas, mas ainda assim, ele chegando no mundo espiritual toma essa consciência de que ainda fez pouco. O que é que sempre nós falamos aqui no nosso canal de estudos espíritas? Que a nossa estada aqui no plano material tem um propósito muito mais profundo do que a gente imagina. Com certeza nós vamos aqui na matéria espiando, não é? As nossas más escolhas do passado e pouco a pouco, gente, nós vamos nos esforçando diariamente a sermos pessoas melhores. Então, Joseph Bré fez um resumo que ele chama de sucinto, de singelo, de tudo aquilo que nós deveremos ter como conduta aqui no plano material para conquistarmos uma condição cada dia melhor, moral, e chegando ao mundo espiritual, termos a tranquilidade de dizer, cumpri o meu dever. Então veja que o irmão não está em regiões de sofrimento, não está naquelas ditas regiões umbralinas, não, porque ele não teve faltas graves a ponto de conduzi-lo a essas regiões de purgação e sofrimento. Mas ainda assim, ele tem a clara convicção de que poderia ter feito muito mais. É isso que Santo Agostinho vem nos recomendando, que a cada noite a gente faça um exame do nosso dia e que a gente se enquadre aqui nesse estudo, que possamos dizer assim, será que eu fiz todo o bem que eu poderia, não é? Será que eu estou atendendo a esse resumo que generosamente nos ofertou Joseph Bré?
porque senão vamos como ele, gente, chegar ao mundo espiritual com um arrependimento do tempo que a gente perdeu aqui na matéria, pensando em coisas menores, não é? Nos atritando por aquilo que não deveríamos, correndo por valores que não atendem ao nosso crescimento espiritual, como também nos recomenda Bezerra de Menezes. E aí, só em nova oportunidade encarnatória que poderemos, por bondade divina, ter a chance do recomeço. E aquilo que eu digo sempre aqui, para que estamos encarnados, gente? Para fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Então eu achei muito interessante esse depoimento de Joseph Brey, atendendo a rogativa de sua neta. E veja, gente, que maravilha de ensinamento nos trazem os próprios espíritos desencarnados. Então não é só agora um atesto de que continuam vivos do lado de lá, mas nos narrando o seu sentimento, a sua condição moral, a sua percepção da existência que tiveram e do quadro que tem diante de si, quando a própria consciência cobra, muitas vezes, essa sensação de tempo perdido. Então, espero que esse estudo tenha trazido um esclarecimento maior para a gente, que nos traga, assim, esse impulso de sermos mais ativos, não é? Aqui na nossa jornada material e que possamos, sim, gente, construir um caminho muito bonito para a gente, para as pessoas que nos cercam e mais adiante, quando invariavelmente sabemos voltaremos ao mundo espiritual, podermos dizer sim, não traí minha consciência, fui amigo dos meus amigos, fiz todo o bem que eu podia e agora seguirei no mundo espiritual minha jornada de progresso. Gente, espero que tenham gostado dessa reflexão, que Deus nos ampare bastante, que nos ilumine e possa, assim, nos estimular a sermos cada dia melhores. Se gostaram, por favor, gente, divulguem bastante, deixem aqui o seu like e sábado que vem, Deus permitindo, estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.